Na prática, qual que é a coisa chata operando opção a seco? Quantidades. Tô falando de dia a dia, tá, gente? Assim, sentar aqui, ver a oportunidade e tudo mais. É dia. Você ter quantidade de preço. Eu utilizo essa planilha aqui para poder me ajudar nessa questão de qual é a quantidade que eu tenho que utilizar para poder fazer a entrada. Porque são operações que eu estou, ao mesmo tempo, em um momento negociando uma opção a 15 centavos, em outro estou negociando uma opção a 90. Então, apesar do capital ser o mesmo, essa quantidade a ser comprada, ela muda. E também tem a questão que eu vou passar aqui agora há pouco, que é da fracionar essa entrada, seja por necessidade ou por interesse de ter um lucro um pouco maior, dependendo da circunstância, para proteção ou para potencializar. Então, aqui é um exemplo, né, simples. Eu tenho, então, um caso aqui, sei lá, R$5.000. Então, R$5.000, meu stop na operação é quanto? Meu stop na operação é R$250. Então, ele já me dá a quantidade que eu tenho que entrar, já, e o tamanho, onde é que o stop vai... eu tenho que colocar meu limite de perda, né? A partir do valor que eu já coloco na planilha. Lá, lógico, né, tem o preço da sua opção. Então, eu tenho, no caso, se eu for comprar, se a minha gestão financeira me diz que a cada entrada de opção eu tenho que entrar com R$5.000, então R$5.000, o preço da opção está quanto? Está 60 centavos. Beleza. Meu stop nessa opção são quantos reais? No caso, meu stop nessa opção, vamos colocar de 10%. Então, meu stop tem que estar em R$54 e entre quem está com essa quantidade. Essa planilha aqui nessa parte aqui é só isso. Então, é mais a questão prática mesmo do dia a dia para poder ser mais ágil. Então, eu posso fazer essa definição do stop, mas também eu posso, em algum momento, identificar que, olha, tá, pela análise, o melhor ponto para poder, nesse caso aqui, para poder utilizar o stop, seria quanto? Tá? Seria no 1,60. Seria no 1,60. Se for no 1,60, se eu tiver nessa quantidade, encantado nesse preço, qual que vai ser o tamanho do meu stop? Entendeu? Então, nesse caso aqui, está acima, então 0,55. Qual que seria o tamanho do stop? Então, 415. Então, aí eu já consigo ser mais ágil. Isso aqui já é prático mesmo, né? Colocada de ordem mesmo. Esse aqui é o seguinte. A gente, como eu falei, que a gente tem alguns problemas com relação à liquidez, né? Ou seja, a quantidade de negociação acontecendo na opção e que pode, e do capital que está girando naqueles negócios ali, que pode me atrapalhar ou não conforme o meu tamanho. E assim, isso vai desde qualquer valor que você imaginar acima, porque tem as opções que realmente não tem negociação alguma. Ou seja, tem negociação, mas é um volume muito baixo. Basicamente compra para exercício e você não consegue às vezes nem sair a seco dela. Então por isso que o filtro da opção da ação das opções também é bastante relevante. Vou falar daqui a pouquinho disso aqui, me lembra aí. Então aqui eu tenho já sei qual é o capital que eu vou utilizar em cada operação, então eu já vou direto. Quanto que eu tenho? Eu tenho, mesmo exemplo anterior, vamos colocar R$5.000. Desses R$5.000, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma entrada, eu tenho aqui, né, a quantidade de entradas, meu stop eu vou deixar aqui 30% de teto, e o capital que seria para cada um, então dividido em 5 dividido por 5 vai dar R$1.000 em cada um. E eu tenho uma estrutura de operação que eu posso fazer tanto uma entrada direta na opção, ou seja, que é a alternativa geralmente mais utilizada na opção que caiba, ou seja, que permita, que tenha liquidez e tudo mais para que você consiga fazer a entrada tranquila ali. E você tem também alternativas de fazer entradas diferentes na mesma opção. Ou seja, é o mesmo ativo, só que em vez de chegar lá e comprar papum nesse para o preço, você faz a diluição dessas entradas em pontos diferentes para que a sua entrada não fique ou que não tenha o suficiente para poder você entrar ali. E também, que eu acho que é mais importante, porque se não tiver espaço, às vezes você nem quer entrar, mas o que eu acho mais importante é para que a sua entrada não fique evidente ali. Então, assim, a gente está lidando com um mercado em que a informação é que vale grana. O que eu não quero? Eu não quero que ninguém mais saiba onde é que eu estou comprado. Seja outra pessoa, seja robô, seja qualquer outra coisa que seja. Eu quero simplesmente ficar camuflado no book. Eu quero estar escondidinho ali. Comprar, fazer negociação, sem ninguém nem saber que eu estou ali. Só que se você chegar numa opção em que hoje, no dia todo, teve R$5.000 de negociação, R$50.000 de negociação durante o dia todo naquela opção. Você chega lá e manda uma ordem de compra de 50.000 opções,
Você não só chegou e apareceu para todo mundo, como você chegou e já mandou em todo mundo. Você chegou e falou assim, olha, a minha ordem é a maior de todos aqui, eu vou consumir todo mundo que está aqui e qualquer um que aparecer depois. Né? Então, isso já está muito evidente e a gente não vejo muita lógica, até mesmo por questão da segurança, depois até na saída, porque até mesmo você consegue, vamos colocar, você conseguir entrar, mas depois para sair você vai ter problema. O que eu falo sair é vender essa opção depois, né? Nesse caso você está operando a seco e não visando exercício. Lembrando que se você for fazer exercício, você tem que pensar na quantidade que você vai ter que comprar depois e não necessariamente no quanto que você está comprando agora, no que você vai ter de lucro vendendo essa opção depois. Então aqui eu tenho essas alternativas, né? Como eu falei, é uma planilha também que serve para poder ajudar nessa logística rápida de colocar a questão de onde é que vai meu stop, onde é que vai aumentar, onde é que vai meu preço, e o que eu posso fazer. Tanto essa diluição em opções diferentes, isso é para alternativa em que, por exemplo, caso você queira atuar em papéis em que as ações têm um pouco de liquidez. Então, ao invés de você fazer uma entrada direta em uma opção, ou você até mesmo diluir na mesma opção, você faz compras de opções diferentes, que na prática acaba que elas vão gerar um preço médio geral que vai dar mais ou menos a lógica de estar trabalhando com uma só. Né? E para poder facilitar todo esse processo, então eu já tenho isso aqui que é para poder vai chegar aqui e já saber qual que é o problema 165, tenho 165, aqui eu tenho 0,80, 0,70, 0,50, 0,60, 0,30. Então, e aqui eu já sei, já tenho a quantidade exata que eu tenho que entrar, e aqui eu já defino já qual que é esse stop sugerido aqui é o baseado nesse que está aqui, né, que no caso é o teto. Só que, dependendo da circunstância, eu consigo trabalhar com um stop diferente em cada uma delas. Eu sei que o meu teto é esse, mas eu posso depois, conforme a circunstância, trabalhar com um stop menor. Então aqui eu já tenho todo o cálculo para poder já fazer a entrada, onde é que teria que entrar meu stop pelo limite de risco que eu já estipulei, ou eu posso fazer um ajuste desse stop e eu coloco o ganho. Né? No caso, o objetivo com cada uma delas. Que também, no geral, vai gerar um preço médio de todas, como se eu estivesse fazendo entrada em uma, mas dessa forma que eu consigo diluir a minha entrada em papéis diferentes. Então eu pego e faço essa administração também do ganho. Então você vê aí, cada um vai gerar uma quantidade, um resultado diferente, né, que no geral vai gerar e que no final vai gerar um médio total. E aí eu tenho alvo primário, alvo secundário, alvo terciário da operação. No caso, eu só preciso colocar o alvo primário e os outros dois já são setados automaticamente. Então, estou mostrando isso aqui também para mostrar essa alternativa também, que é para o caso de opções com a quantidade baixa de negociação. Vamos para o Profit daqui a pouquinho para poder, se Deus quiser, vai dar certo, da gente ver isso já na tela já do Profit rapidinho. Então aqui também, e a alternativa também, como eu falei, então isso aqui é para explicar essa questão dessas possibilidades que podem ser feitas operando a opção a seco, tá? Vou falar agora da diferença da opção a seco para vencimento. Para exercício. Vamos lá. Lembrando, quando você for fazer a operação, já de início você já sabe se o objetivo ali, já tem o objetivo pronto, se é operação a seco, se é operação para exercício, se você está iniciando um processo para montagem de uma trava, seja você está fazendo para proteção da carteira, seja lá qualquer coisa que seja, você já tem um objetivo desenhado, já pronto. Essa planilha não é para isso, essa planilha é só para poder, nesse caso aqui, essa última que eu criei agora, só para poder dar uma luz com relação a essa questão da viabilidade do exercício, mas como eu falei, eu mesmo não faço, eu faço só a seco. Vamos lá, 3.000 opções, o preço da compra da opção, lá não lembro quanto que está, vamos deixar 1,30. Essa opção, o strike dela, vamos supor que era 20, que é 26,50. O preço que a opção está agora, vamos supor que hoje seja o dia do exercício, o preço da opção agora está a 3,10. Onde está o preço da ação? A opção está a 27,50. Então, eu posso hoje, entre aspas, como é o exercício, comprar essa ação que está custando 27,50, eu posso fazer a compra dela por 26,50. Beleza? Então, tecnicamente, é lucrativo fazer essa operação. Qual que é a corretagem que eu pago nesse exercício? Eu coloquei um preço geral, médio,
Mas se você for pegar a comparação das corretoras, com opção não tem muita brincadeira não, tá? Normalmente a graça de brincar com corretagem e tudo mais, geralmente ela fica em torno de dólar, índice, mini contratos, não e às vezes ações. Está começando agora com o mercado à vista, tem alguns legais, mas a opção geralmente é meio padrão. Naturalmente isso pode ser negociado conforme o que você faz na corretora, conforme o tipo de assessoria, ou conforme seja lá o seu relacionamento com a corretora ou banco que você está utilizando. Isso aí é você e o seu intermediário. E o custo do exercício. Esses custos aqui, como eu falei, peguei o valor normal. Pode ter negociação em cima disso aqui, aí é com você. Tem custo que está intrínseco, o custo da bolsa, não só custo de corretora, tá? Lembra que é por volume financeiro movimentado. Então, se eu movimento 10 mil reais, eu vou pagar X. Se eu movimento 100 mil reais, eu vou pagar Y. São valores diferentes. Por quê? Porque o volume que eu estou negociando, o volume de capital que eu estou movimentando é diferente, certo? Então aqui, nesse exemplo, você está vendo que mesmo a opção estando R$ 1 mais cara do que, né, entre aspas, do que o preço que eu posso comprá-la, né, que é o preço do strike que minha opção me garante. Nesse caso aqui, considerando os custos para esse exercício nessa quantidade aqui, nesse preço, é mais lucrativo realizar a operação sem exercício, né? Como eu falei, isso aqui é só para exemplo, porque eu já não faço exercício, mas isso aqui é legal também para poder ver essa questão da de fato o que vale a pena ou não fazer. Porque caso não tenha isso tabelado na ponta do lápis, a questão de você estar com opção que aparentemente é lucrativo fazer pode ser à primeira vista, mas se você depois for contabilizar custos, não é, tá? Lembrando que ainda depois você tem que fazer o IR de tudo. Então, sei lá, vamos colocar aqui 28,50. 29. R$ 30. Então, se ela está a R$ 30, considerando os custos nessa estrutura, então aí a R$ 30 com o exercício você vai ter um lucro maior do que saindo nela, nesse caso, a R$ 3,10, tá? Só da opção. Renan, essa questão do custo operacional aqui é esse aqui mesmo, né? Que vocês estão utilizando aí. Eu estava tentando te achar aqui é tanta tela que eu estou perdido aqui. Tranquilo. É isso daí mesmo, a corretagem é esse valor ali, em caso de não exercício, né? Comprei, saí, R$ 4,90 na entrada, R$ 4,90 na saída. Em caso de exercício, é cobrado 0,5% do valor total da representatividade das opções, né? Então, se as opções representam 100 mil reais, vai te custar R$500. Isso tudo é negociado, tá? Tem um percentual bem bom de desconto que a XP consegue dar para quem quiser levar a opção para exercício. Tá, eu chamei do nada aí. É o seguinte, eu não tô ganhando nada de ninguém, tá? Para poder fazer isso aqui. Só porque porque como o Renan, ele é aluno e ele trabalha com a XP, então ele já em alguns cursos assim, eu já chamei de bate-pronto, porque já tem na ponta da língua já o que é de custo aí. Tem uma coisa, isso aqui, tipo assim, isso aqui seria o teto? Para poder ver se consegue abaixar a questão do preço da ação aqui? Esse daí, a corretagem, esse é o piso, na verdade, né, Gui? Não é nem... É piso e teto. A XP adotou como regra isso, esses R$4,90. Eu acredito que está tendo um movimento aí na sequência de baixar mais ainda isso daí, tá? Uhum. Para quem não pegou o mercado um pouco mais atrás aí, o valor da corretagem dentro da XP era R$18,90. Hoje isso aqui tá barato comparado com o que era antes. Mas também tudo tá barato, né? Porque contrato de mini contrato era 10 conto. Exatamente. Quando eu entrei no mercado lá em 2016, 2017, um mini contrato custava R$1 na Clear, né, que era a corretora mais barata. Uhum. Depois veio a Modal na sequência e agora todas elas que não estão adotando corretagem de graça, né, optaram aí por torno de 0,10, 0,11, 0,12 centavos mais ou menos. Renan, fala algum preço aí que dá para poder mexer nisso aqui, para ver se abaixa esse preço da ação aqui, para poder fazer uma comparação dela operar na seco. O que dá para fazer aí, alguma coisa? Tá.
O valor da corretagem, isso só negociando pacotes dentro da corretora, tá? Aí que envolve outras operações também. Exatamente. O que tem dentro do exercício é que a XP consegue chegar num limite de 65% de desconto desse valor aí, entendeu? Que vai para... Então, vamos calcular aqui. Então, aí, não lembro quem perguntou mais cedo, falou alguma coisa da questão do exercício. Cara, a diferença tá aí, ó. A questão da viabilidade do exercício ou não. Né? Porque o que pega não é necessariamente a diferença do preço do exercício com o preço da ação, né? Não é só essa relação de lucro que existe, lucro e prejuízo que existe ali. O que pega também é a questão do custo. Porque se na opção você pode estar negociando tendo uma taxa muito baixa, mas é porque você está pagando, porque o capital movimentado ali é pequeno, né? Mas quando você está fazendo exercício, né? Porque você vê aqui, capital investido, aqui você está na opção foram R$3.900, né? Na ação, no exercício, ao invés de 3.900, está movimentando 79. Então, o custo dele, ele entra nisso aí, ó, nesse capital que está sendo movimentado, entendeu? Isso aí é o que geralmente pega na questão do exercício. Como eu falei, não é tipo assim, o que é melhor, o que é pior e tudo mais. Depende do que cada um tá atuando, né? Da forma com que cada um atua. 0,17,5 fica. Então cai relativamente bastante aí o preço de exercício. Vamos ver aqui, vai para 26,70, 27,50, 28,50, 29, 30. Isso. Esse custo da corretagem, no caso, tu comprou a ação, é R$4,90, levou para o exercício, vai para aquele 0,175, entendeu? Não repete os R$4,90 novamente. Ou seja, para compensar o exercício tem que existir uma boa diferença entre o preço do exercício e o preço da ação no vencimento. Sim, Fábio. E também, qual que é a taxa que você está tendo com a sua corretora, tá? Porque, como eu estou falando, isso aqui, ó, é meio que o que estava antes, é meio que o padrão. Esse que estava 5, né? 0,5, se não me engano. O que estava com... O que o Renan falou aí é o que ele faz lá, entendeu? Ele trabalha com isso, então é algo que ele consegue mexer lá dentro. Mas eu não sei se talvez você consiga, dentro da sua corretora, um custo mais baixo, né? Isso aí é aberto, é livre. Cada um decide o que quer. É livre mercado, vamos dizer assim. Guilherme, é mais fácil ter consistência em opções do que no day trade? Felipe, cara, não, cara. Não é fácil ter consistência em nada na vida. É tudo difícil. Eu falo assim, falo assim na vida porque envolve, cara. Porque assim, hoje a gente fala muito sobre essa questão de consistência e tudo mais, mas assim, às vezes a pessoa não tem nem uma certa noção real do que de fato ele está chamando de consistência, né? Consistência é militar. Você acorda todo dia, arruma a cama bonitinha do mesmo jeito, mesmo horário? Não arruma. Pô, então você não é consistente ali no que você está fazendo. Entendeu? É assim, não estou dizendo que não exista isso, tá? Estou dizendo que às vezes a percepção é errada com relação a isso, porque o que eu entendo com o que você está perguntando é assim, é mais fácil operar opção do que day trade? Não dá para fazer essa comparação porque você está comprando um produto que também você pode fazer day trade com opção, né? Mas operando AC com opção, seja day trade, seja swing trade, é mais fácil ou mais difícil do que operar day trade em contrato de dólar ou contrato de índice? Eu acho que é essa a pergunta mais direta que você está querendo fazer, né? Vou te dar um exemplo. Aqui mesmo, dentro do grupo dentro daqui da aula, tem alunos e tem pessoas que não são alunos, né? Dessa vez a gente abriu para fora. Aí dentro do grupo tem aluno que, quando conheceu a gente, já operava freneticamente índice dólar, parou e hoje faz só ação. Tem aluno que faz só opção. Tem aluno que fazia 60 trades no dia, hoje faz 5, 6 trades por mês, só fazendo opção. Tem aluno que fazia opção e não faz mais, hoje opera dólar, hoje opera índice, hoje opera contrato futuro de milho. Entendeu? Então, não tem uma regra, né? Como a gente fala assim, o mercado, ele é o quê? Ele é uma feira, né? Tem vários tipos de negócio acontecendo e a nossa função é estar ali de olho, observando e prestando atenção
para ver na onde é que surge uma nova oportunidade, um novo negócio, ou seja, uma oportunidade de ter lucro em alguma coisa. Né? E aí independe de ser opção, ação, né? E, seja lá. Naturalmente que você vai, no processo de definição da atuação, você vai ter o processo de definição de foco. O que você faz hoje? Eu faço isso, aquilo. Beleza. O que tá bom? Ah, nada. Ah, então, peraí. Então, bom, vamos dar um reset aí. Vamos organizar. Vamos pegar, olha, vamos aprender isso, aquilo. Depois que aprendeu isso, o que de início... De início, a decisão inicial é uma decisão pessoal. De falar assim, olha, se for para começar em algo, para poder profissionalizar ou, vamos dizer assim, investir mais tempo e dinheiro, quero fazer, sei lá, day trade no dólar. Beleza. Que tipo de operação de day trade no dólar? Ah, quero trabalhar com operação de tendência no dólar. Não, minto. Ninguém fala tendência no dólar. Todo mundo fala operar microscópio no dólar. Né? Vamos pela realidade. Pela realidade. Eu quero fazer trade de meio, com stop de meio ponto, 1 ponto. Beleza. Bem, não dizer que seja ruim, não. Ah, é difícil? Ok, mas é ruim, impossível também não. Só que acontece, vamos supor que por mais que a gente tenha passado por um monte de coisa, passado por parte de refazer toda a parte de estrutura financeira, refazer toda a parte de análise, análise gráfica, análise de leitura de fluxo, pegar todas as lacunas que às vezes deixou passar aqui e ali, às vezes, estatisticamente, a gente identifique que aquela ali não é a sua. Mas onde é que está a sua? Então, alguns caminhos que a gente segue é justamente assim, olha, para que eu vou ficar tentando focar só em uma coisa, sendo que eu estou ali e eu consigo fazer outras coisas? Em alguns casos, isso até ajuda a pessoa até desenvolver no que ela está se propondo e que às vezes não estava conseguindo. Né? Porque, assim, eu também faço day trade, também opero índice, também opero dólar. E aí o que acontece? E acontece comigo e acontece com todo mundo. Quem atua aqui está passivo disso. Tá o dia, tá travadão. Não tem nada acontecendo. E quando tem alguma coisa, é alarme falso. É aquele só o pega bobo. Te chama para poder entrar no trade para te topar. Hoje, esses dias todos para trás, né, no índice, pelo menos. Só chama, bate na cara. Chama, bate na cara. Chama, bate na cara. Aí tem duas alternativas. 3, na verdade. Uma, ficar ali que nem bobo tomando tapa na cara. Segunda, não fazer nada. Sair dali e pescar, fazer outra coisa. Ou procurar oportunidade em outro lugar. Geralmente, quando o cara chega até a gente, ele vem tarado em alguma coisa específica. Porque aprendeu ou entendeu o mercado pela lógica de que, olha, para ter lucro, para ganhar dinheiro, tem que ser nisso aqui. E aí, é um tempo que acaba que se perde um pouco para poder mostrar que não funciona desse jeito, não faz sentido ser desse jeito. Né? Não quer dizer que seja ruim operar contrato futuro. Na verdade é muito bom, né? Só que não é a única coisa que existe. E que quando a pessoa ela já está com tudo alinhado, e eu falo assim, tudo alinhado você está com o capital certinho, arrumadinho, separado, e que mesmo às vezes não tendo o capital no momento, que às vezes acontece também da pessoa não estar com o dinheiro para poder fazer aquela diversificação toda ali, mas não quer dizer que não tenha agora, não significa que não vai ter nunca. Então, por que já não vai aprendendo? Por que já não vai criando já uma amostragem para conseguir fazer uma análise estatística dessa situação depois? Porque através disso a gente consegue até depois identificar que talvez fale assim, olha, cara, operando dólar, por exemplo, nesse caso, inclusive do jeito que você disse que quer, por enquanto, se você for investir nisso, vai demorar mais e você vai passar mais raiva. Não significa que não vai conseguir. Pode ser também, mas até então não. Mas pode ser passar mais raiva. Existem outros caminhos mais fáceis. Lembra que eu falei lá antes que assim, olha, a gente trabalha no mercado de opção. Falando de opção, né? O mercado difícil. Eu já estou lidando com uma atividade de altíssimo risco. Para que eu vou me expor a mais risco ainda? Né? Opção. Opção, eu tenho direito, né? Se eu comprei opção, eu tenho direito de comprar ou vender aquela opção. Beleza. Mas se eu estou vendido? Se eu estou vendido, esse direito deixa de ser direito e passa a ser uma obrigação. Então, se eu estou vendido e quem está com essa opção exerce, eu sou obrigado a cumprir com aquela obrigação ali. Seja na compra, seja na venda. E se eu não tenho, eu tenho que comprar para vender. E o que acontece? Se é assim, como é que eu me coloco nessa posição que eu posso acabar entrando numa situação desconfortável? Cara, se eu vender opção, eu vou ficar em situação desconfortável.
É toda vez que eu fizer isso vai acontecer isso? Não. Se eu fizer isso vai acontecer isso? Não. Mas pode acontecer? Pode. Então eu prefiro não. É possível atuar nela desse jeito, sem me colocar em algo que pode virar uma bola de neve ou me complicar depois e tudo mais? Pô, então eu vou fazer isso. Não quero saber de venda, não. Por quê? Em tese, a venda da opção, ela acaba que ela é um perigo, principalmente em virada de um dia para outro. Né? Porque você pode estar vendido na opção, a ação no outro dia abre com um gap absurdo, sai a notícia, sai alguma coisa, você está lascado. Mas, se você for fazer day trade nela, tecnicamente não tem problema. Né? Por quê? Porque, cara, é o que está acontecendo ali dentro do dia. Se acontecer alguma coisa maluca no mercado, seu stop está ali, você vai sair, né? Porque você está fazendo isso naturalmente com opção que você já entrou sabendo que você consegue sair, sem problema, com liquidez. Então, até aí está ok, então não tem problema. Né? Mas, mesmo no intraday, qualquer coisa pode acontecer. E aí, por questão de segurança, e aí já entra uma decisão pessoal, por questão de segurança, para mim, a mais, seja por fator comportamental, seja por fator operacional, eu prefiro não me colocar nessa situação de se alguma coisa absurda, maluca, seja lá o que for acontecer, eu me lambuzar. Então, eu não vou me colocar. Mas pode pegar alguém mais técnico e falar assim, não, mas, cara, a probabilidade disso acontecer é mínima. Porque pode ter isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Beleza, cara. Mas vamos imaginar aqui um cenário onde acontece alguma coisa com a ação dessa opção. Que esse troço entra de um leilão, sai de leilão, não acontece, trava, fecha, não deixa de negociar. Acontece alguma coisa, fecha o mercado desse jeito que eu estou preocupado. Vai só no dia seguinte vai se resolver. E aí? A possibilidade disso acontecer é mínima, eu estou colocando crise e tudo mais. Não é crise, é só tipo assim, se eu posso me privar disso, eu posso escapar disso, então eu não quero, eu posso atuar do outro jeito? Posso, então eu prefiro desse jeito. Mas não é assim, quem está no grupo dos alunos, coloca lá, quem está no grupo do WhatsApp lá, coloca lá também, porque a gente vai vendo aqui, eu vou fazer uma lista aqui e ver como é que vai fazer. Ver o que seria mais... Provavelmente a do Flávio vai vir primeiro, que é a de cripto, porque ele gritou primeiro. Mas aí a gente vê depois como fazer outros. Criptomoeda é um negócio brabo também de falar, porque é a mesma lógica de opção, né? Só que não tem investimento. Então você tem algumas... Igual aquela lá, né, que você viu, né? Cento e poucos mil com 5 mil. Então, tipo assim, mas é porque o preço delas, né? É a mesma lógica de opção de pó aqui, cara. Você vai comprar um negócio que está custando fração de centavo, que em uma semana vai para dezenas de dólares, né? Que nem precisa isso tudo, mas só dela aí de fazer fração de centavo para $1 já é uma porcentagem maluca. Mas isso aí, minha opção a cripto é legal, só que tem que tomar cuidado também, porque para evitar, né, de, às vezes, igual o estratégia de poker, às vezes o cara fica focado só no ganho lá e esquece do risco do negócio também, né? Então é isso, pessoal. Vamos então? Uma boa noite para vocês e a gente se fala. Qualquer coisa é só entrar em contato.